Uma mensagem de Deus para você. A punição da tua iniquidade está consumada, ó filha de Sião. Ele não te levará mais em cativeiro. Visitará a tua iniquidade, ó filha de Edom. Ele descobrirá os teus pecados. Lamentações capítulo 4, versículo 22. Todos os domingos estamos insistindo que tanto a lei quanto o evangelho têm uma voz para a masculinidade universal. A lei em sua condenação de todos os assuntos sob o seu domínio e o Evangelho em seu gracioso convite e comando a toda criatura sob o céu. No entanto, ao mesmo tempo, nunca devemos esquecer que tanto a lei quanto o Evangelho têm uma voz especial para certos personagens, que a lei tem 10 trovões para pecadores peculiares e, por outro lado, o Evangelho tem uma voz de doçura indescritível às pessoas favorecidas que foram preparadas pelo Espírito Santo para ouvir a sua voz. Embora existam textos que são universais e convites cujo alcance é tão amplo quanto a humanidade caída, há ao mesmo tempo um número ainda maior de textos que são apontados como flechas a um alvo designado. Meu texto essa manhã nunca pode ser entendido a menos que indiquemos claramente os personagens a quem ele é endereçado. A bênção não é para a filha de Edom, nem a maldição para a filha de Sião. Devemos ser muito sinceros com nossos próprios corações esta manhã para descobrir, se possível, se estamos sob o número daqueles cuja guerra é consumada e cujo pecado é perdoado, ou se, por outro lado, permanecemos com a multidão, sobre quem repousa a multidão de Deus e cujos pecados serão descobertos e punidos pela destra do Altíssimo. Eu tenho uma mensagem dupla do Senhor esta manhã. Não digo sozinho, como disse o profeta cego do passado. Entra, mulher de Jeroboão, pois fui enviado a você com pesadas novas, mas também devo dizer: entre, abençoado pelo Senhor. Por que estás aqui fora? De acordo com as pessoas a quem me dirijo, minha mensagem será tão agradável quanto jamais foi trazida por aqueles cujos pés eram belos sobre as montanhas, porque publicaram boas novas de grande alegria, ou tão terrível quanto a que Daniel deu ao trêmulo monarca no dia quando seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Nossas duas mensagens iremos tentar entregar em seu pedido. Vamos então querer sua atenção e paciência por um minuto enquanto respondemos a pergunta: por que a diferença? E então nós iremos pressionar sobre cada personagem a força da mensagem, para que cada um seja levado a acreditar no que lhe é endereçado. Primeiro, nossa mensagem é de conforto. O castigo da tua iniquidade é realizada, ó filha de Sião. Ele não te levará mais para o cativeiro. Encontramos de início um fato alegre. Leia-o com os olhos brilhantes, a quem ele pertence. O castigo da tua iniquidade está consumado, ó filha de Sião. No caso do reino de Judá, o povo havia sofrido tanto em seu cativeiro que seu Deus, que em sua ira os afastara dele, sentiu seus arrependimentos inflamarem-se e considerou que já haviam sofrido o suficiente, pois ela recebeu nas mãos do Senhor, disse o profeta, em dobro por todos os seus pecados. Irmãos, em nosso caso, não fomos punidos de forma alguma, mas ainda assim as palavras podem permanecer como estão e ser literalmente verdadeiras para o castigo de nossa iniquidade esterilizado. Lembre-se de que o pecado deve ser punido. Qualquer teologia que oferece o perdão do pecado sem punição ignora a maior parte do caráter de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justo. Tão severamente justo como se não tivesse amor, mas tão intensamente amoroso como se não tivesse justiça. Para obter uma visão justa do caráter de Deus, você deve perceber todos os seus atributos como infinitamente desenvolvidos. A justiça deve ter sua infinitude reconhecida, tanto quanto a misericórdia. Esta é uma voz que troveja do meio da fumaça e do fogo do Sinai.
A alma que pecar, essa morrerá. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer eles. O pecado deve ser punido. Está escrito na base do trono eterno em letras de fogo. E quando os condenados do inferno o contemplarem, suas esperanças serão reduzidas a cinzas. O pecado deve ser punido, ou Deus deve deixar de existir. O testemunho do Evangelho não é que o castigo foi mitigado ou renunciado, ou que a justiça recebeu um remédio para fechar a boca. O consolo é muito mais seguro e eficaz. Dizei à filha de Sião que o castigo de sua iniquidade é realizado. Cristo suportou por seu povo todo o castigo que eles mereciam. E agora toda alma por quem Cristo morreu pode ler com exultação: o castigo da tua iniquidade está consumado. Deus está satisfeito e não pede mais nada. O pecado mereceu a ira de Deus. Essa ira se desfez sobre a cruz. As nuvens negras e crescentes foram todas convocadas para a tempestade, e a masculinidade permaneceu sob o dossel escuro, esperando até que as nuvens da vingança esvaziassem suas inundações. Afasta-se, disse Jesus. Afasta-se, minha esposa, minha igreja, e eu sofrerei em seu lugar. As gotas de fogo caíram. O granizo ardente varreu terrivelmente sobre a sua cabeça e atingiu sua pobre pessoa indefesa, até que as nuvens esvaziaram seu terrível fardo e não restou uma gota. Amados, não é que a nuvem foi levada pelo vento para outra região, onde permanece até que seja novamente chamada, mas foi aniquilada. Ela se consumiu inteiramente em Cristo. Não há mais punição para o crente desde que Cristo morreu por ele. Em sua morte, nosso Senhor satisfez a vingança divina ao máximo. Então isso também deve satisfazer a nossa consciência. A consciência iluminada de um homem é quase tão inexorável quanto a justiça de Deus, pois uma consciência desperta, se você lhe der uma falsa esperança, não descansará sobre ela, mas clama por algo mais. Como a sanguessuga diz: dê, até que você possa oferecer a Deus uma satisfação plena, você não pode dar um sossego à consciência. Mas agora, ó filha de Sião, deixe a sua consciência descansar. A justiça é satisfeita, a lei não é descartada, é honrada, é estabelecida. Deus agora pode ser justo severamente e ainda assim, vendo que sua punição foi cumprida, você pode vir com ousadia a Ele, pois nenhuma culpa recai sobre você. Você é aceito no amado. Sua culpa foi colocada sobre Ele antigamente e agora você está seguro. Em tua fiança tu és livre. Suas queridas mãos foram furadas por ti, com sua veste imaculada, santo como santo. Venha com ousadia a Deus e regozije-se nele, para que, no entanto, enquanto Deus esteja reconciliado e a consciência aquietada, nossos medos surjam mesmo por um instante. Vamos nos dirigir ao Getsêmani e ao Calvário e ver ali esta grande visão, como o castigo de nossa iniquidade é realizado. Existe o Deus do céu e da terra envolto em forma humana, no meio daquelas oliveiras, onde o vejo em agonia de oração. Ele sua, não como quem trabalha pelo pão da terra, mas como quem se esforça pelo céu. Ele transpira, como se fossem grandes gotas de sangue caindo no chão. Não é apenas o suor de seu rosto, mas toda a sua cabeça, seus cabelos, suas vestes ensanguentadas sejam. Deus o está ferindo e colocando sobre ele os castigos de nossas iniquidades. Ele ressuscita com o coração extremamente triste até a morte. Eles o apressam para o tribunal de Pilatos. O Deus do céu e a terra permanece em forma humana para ser blasfemada e falsamente acusada perante o tribunal de sua criatura recriada. Ele é levado por soldados para Gábata. Eles os despem. Eles o açoitam.
Coágulos de sangue estão no chicote quando ele é levantado de suas costas. Eles o esbofeteiam e o ferem com seus golpes. Como se seu manto de sangue não bastasse, eles colocam sobre seus ombros um manto velho e fazem dele um rei imitador. Mal sabiam eles que ele era o Rei dos Reis. Ele dá as costas aos que batem e as faces aos que arrancam os cabelos. Ele não esconde o rosto da vergonha e da cusparada. Ó, o que se dirá de ti, filho do homem? Com que palavras descreveremos sua dor? Todos vocês que passam, vejam e vejam se alguma vez houve alguma tristeza como a sua dor que foi feita a ele. Ó Deus, tu o quebrastes como uma barra de ferro. Todas as tuas ondas e teus vergalhões passaram sobre ele. Ele olha e não há ninguém para ajudar. Ele vira os olhos ao redor e não há ninguém para confortá-lo. Mas veja, pelas ruas de Jerusalém, ele é apressado para sua morte. Ele os prega na madeira transversal. Ele os joga no chão. Deslocam seus ossos. Ele é derramado como água. Todos os seus ossos estão desconjuntados. Ele é trazido para o pó da morte. Agonias são empilhadas em agonias. Como na fábula clássica, os gigantes empilharam ossas sobre Pelion para que pudesse alcançar as estrelas. Agora que o homem pode alcançar o céu, a miséria é empilhada na miséria, e se eu disser inferno, no inferno. Mas Jesus carrega a terrível carga. Por fim, ele atinge o clímax da angústia. A dor não poderia ir mais alto. Meu Deus, por que me desamparastes? Foi a soma total de toda a miséria humana, a reunião de toda a ira de Deus e toda a tristeza do homem em uma frase. E assim ele morre. Dizei à filha de Sião que seu castigo está cumprido, está terminado. Que os anjos o cantem, cantem-no nas planícies da glória. Cantem-no aqui na terra e mais uma vez digam à filha de Sião que sua guerra terminou, que sua iniquidade foi perdoada, que ela recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Esta, então, é a nota alegre que devemos soar esta manhã. Mas e aqui vem a parte solene e reflexiva de nosso discurso. É a punição da iniquidade consumada? Vejamos a quem esta mensagem é enviada. Vocês abriram suas Bíblias no livro de Lamentações. É apenas um volume fino. E me seguirão por um momento com seus olhos e com seus corações, pois essa promessa é enviada a um certo personagem, e sei que há alguns aqui que irão ler sua própria história nele. No primeiro capítulo, no 6º versículo, você encontrará o que foi dito sobre ela. Da filha de Sião, toda a sua beleza se foi. Deveríamos ter pensado que Cristo teria morrido por aqueles que tinham alguma forma e beleza, mas não. Deus prova seu amor para conosco. Nisso, quando ainda éramos pecadores, no devido tempo Cristo morreu pelo ímpio. Com a vinda do Espírito Santo à alma, toda a justiça própria se desfaz. Nosso mérito se dissolve como a geada da manhã diante do calor do sol nascente. Na luz do Espírito Santo, a escuridão da criatura é removida, e a bondade imaginária da humanidade caída morre como um sonho. Agora o homem se percebe totalmente vil. Aquilo que antes ele estimava como tornando-o adorável aos olhos de Deus, murchou diante de seus olhos, e toda a sua glória se arrastou na lama. Meu ouvinte, toda a sua justiça própria foi tirada de você, pois tenha certeza de que você não é esta filha de Sião, a menos que toda a sua beleza tenha partido e todos os seus pensamentos arrogantes tenham sido totalmente eliminados. Maravilha das maravilhas. O 8º e o 9º versículo nos dizem: Jerusalém pecou gravemente. E o 9º versículo nos diz ainda mais, que sua imundícia está em suas saias. Assim, aqueles por quem Cristo morreu são levados a sentir seu pecado. Enquanto sua justiça se torna como trapos imundos,
sua injustiça se torna repugnante e detestável aos seus olhos. A Sagrada Escritura recolhe as figuras mais terríveis para expor o caráter abominável do pecado, algumas até mesmo que dificilmente ousaríamos citar para encontrar o ouvido público, mas que o coração renovado sente ser perfeitamente verdadeiro. O coração se descobre cheio de feridas, contusões e feridas putrefatas, até que se abomina diante de Deus. Ó Senhor, eu sou vil, estamos todos juntos como uma coisa impura, estamos carregados de iniquidade. Tais são os clamores das almas despertas, e é às tais que a graciosa mensagem é dirigida. Olhe novamente para o versículo 17, e lá você descobrirá que essa imundície a deixou em total angústia. Sião estende suas mãos e não há ninguém para consolá-la. Assim, aqueles a quem esta mensagem é enviada são levados, através de um senso de pecado, a um estado de desconforto. Cerimônias, batismos, ceia do Senhor, tudo isso não lhe dá paz. Eles não podem mais descansar em suas idas às igrejas e à capela. Uma religião formal e nocional os satisfaria, mas eles não encontram descanso para a sola do pé em tal presença agora. Houve um tempo em que, se eles orassem à noite e pela manhã e lessem 1 ou 2 versículos da Bíblia, eles pensariam que tudo ficaria bem, mas agora não há ninguém para confortá-los. Esses refugiados de mentiras são todos varridos, pois a furiosa chuva de convicções os colocou no chão. Estejamos certos disso, que não há palavra de paz ou conforto para nós em nosso texto, até que a beleza em que uma vez nos vangloriamos tenha murchado diante das rajadas invernais da lei. Até que nossa imundície tenha sido descoberta diante de nossa vista, e fomos levados a um conhecimento experimental de nossa condição arruinada e sem conforto por causa de nossas iniquidades. Para piorar o caso, esta pobre filha de Sião é obrigada a confessar que mereceu todos os seus sofrimentos. No versículo 18 ela diz: O Senhor é justo, porque me rebelei contra os seus mandamentos. A alma sente agora que Deus é justo. Pessoas não renovadas criticam a justiça de Deus. Eles reclamam do castigo eterno. O inferno é um pesadelo para eles, que assim como todo o culpado, é claro, encontrará falhas na prisão e na forca. Eles reclamam da ira que está por vir, embora essa ira seja tão certa quanto, apesar de todas as suas objeções a ela. Mas quando o coração é realmente tocado pela graça divina, então não tem mais nada a dizer por si mesmos, mas se declara culpado no tribunal do grande tribunal de Deus. E se o juiz colocar o boné preto e condená-lo a ser levado instantaneamente para o local da execução, essa alma só poderia dizer: Tu és justo, ó Senhor, porque pequei. Eu me desespero por encontrar uma palavra de conforto para qualquer homem ou mulher entre vocês, se vocês não for levados a sentir que merece a ira de Deus. Venha com as cordas em volta do pescoço, prontas para a execução, e você encontrará um Deus pronto para perdoar. Mas ainda, no primeiro verso do 2º capítulo, você descobre que sua oração ainda não foi ouvida. Como o Senhor cobriu de nuvens a filha de Sião na sua ira, e derrubou do céu sobre a terra a beleza de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia de sua ira. Bem me lembro do tempo em minha própria experiência, quando orei em vão, quando dobrei meus joelhos e os céus eram como bronze, e nenhuma palavra ou resposta de conforto foi dada ao meu espírito definhado. Todos os que são convertidos não passam por isso, pois nenhuma experiência é um padrão para todos. Mas lembre-se de que estou procurando uma certa classe esta manhã, pois meu texto é endereçado a um personagem especial. Se você esteve por meses, infelizmente, mesmo por anos, clamando por misericórdia e ainda não a encontrou, não deixe que isso o derrube, pois essa mensagem foi enviada para você nesta manhã.
Você é esta filha de Sião coberta por uma nuvem. E devo dizer a você que o castigo de tua iniquidade está consumado. Sua oração foi aceita, pois o Espírito a inspirou e Jesus a ofereceu. Deus te absolve. Do céu vem o teu perdão. Ó, creia na palavra do Senhor e regozije-se nela. Quem é o que condena? É Cristo quem morreu, sim, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Além disso, como sua oração foi ouvida, então todo lugar de refúgio foi destruído. No 8º versículo do 2º capítulo você encontra: o Senhor se propôs destruir o muro da filha de Sião. Estendeu o cordel, não retirou a sua mão de destruir. Por isso fez o baluarte e o muro lamentar. Eles definharam juntos. Mesmo as poucas pedras da parede em ruínas, que permaneceram como uma pilha atrás do qual os guerreiros israelenses poderiam se defender, seriam derrubadas. Então Deus continua revirando o coração do pecador até que Cristo entre. Depois que toda esperança foi quebrada, estamos aptos a construir outra. Paz, paz, onde não há paz. É o clamor constante do pecador. Nosso Senhor, que está determinado a nos levar à obediência da fé, continuamente derruba as confidências do pecador, até que finalmente não haja pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então o pecador se entrega como cativo, e a graça gratuita o conduz em triunfo à cruz. É este o seu caso essa manhã, meu querido ouvinte? Se for, então minha doce mensagem é para você. Vá em paz, seus muitos pecados estão perdoados. Mas ainda, esta filha de Jerusalém foi agora levada a um estado de profunda humilhação. Veja o 10º versículo do 2º capítulo. Os anciões da filha de Sião estão sentados no chão e estão calados. Lançaram pó sobre suas cabeças. Cingiram-se de saco. As virgens de Jerusalém baixam as suas cabeças até a terra. Aqui está um estado de profunda prostração de espírito. Não preciso me alongar sobre esses pontos, porque não temos tempo. E além disso, não há necessidade de fazê-lo, pois vocês que passaram por eles os entendem. E alguns de vocês que estão neste estado agora dirá enquanto leio os versículos: aí está a minha foto, assim como face a face em um espelho. A descrição de Jeremias responde exatamente à minha condição. Bem, então, para você estar em profunda prostração de alma, consciente de que a posição mais baixa não é muito baixa para você enviar desta graciosa mensagem: o castigo da tua iniquidade está consumado. Além disso, parece do 13º verso que todos os seus inimigos aqui se soltaram contra ela, e sua dor ultrapassou todos os limites, impedindo toda comparação. O que devo levar para testemunhar por ti? O que eu gostaria de ti, ó filha de Jerusalém? Aqui te igualarei para te consolar, ó virgem filha de Sião? Porque a tua ferida é grande como o mar, quem te pode curar? Assim, o pecador que se sente como se estivesse sozinho, aquela jovem triste ali, pensa que ninguém jamais sofreu o que ela está sofrendo agora. Aquela consciência trêmula está escrevendo essas coisas amargas contra si mesmas. Nunca houve um pecador como eu. Nunca alguém que tivesse um coração tão duro e estivesse tão terrivelmente quebrantado por causa disso. Você dá vazão total às suas tristezas, até que sua angústia role como uma torrente profunda e ampla. No entanto, não é verdade que você seja o único viajante no caminho do arrependimento. Mas lembre-se de que, embora isso fosse verdade, embora todos os seus inimigos, seu próprio coração e todos os demônios do inferno conspirassem contra você, ainda para você, mesmo para você, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: consolai, consolai, meu povo. Falai confortavelmente a Jerusalém e dizei-lhe que sua guerra está consumada.
Para não mantê-lo por mais tempo neste ponto, deixe-me levá-lo para outro. Nos versículos 18 e 19 do mesmo capítulo, você verá que finalmente esta aflita filha de Sião foi trazida para a oração constante. O coração deles clamou ao Senhor: ó muro da filha de Sião, que as lágrimas corram como um rio dia e noite. Não te des descanso, não deixe que a menina dos olhos finos cesse. Levanta-te, clama à noite, no início das vigílias. Derrama o teu coração como água diante da face do Senhor. Levanta as tuas mãos para ele, e assim por diante. Assim, a alma é levada a permanecer firme junto ao propiciatório e se apega às pontas do altar. Por fim, o espírito desperto entra em constante estado de oração, e sua oração não é tanto um ato, mas uma condição. Você conhece aquele hino, aquela litânia que eu estava prestes a chamá-lo. Riqueza e honra eu desprezo, confortos terrenos, Senhor, são vãos. Estes nunca podem satisfazer. Dê-me Cristo, ou então eu morro. Cada verso termina com aquele desejo intenso: dê-me Cristo, ou então eu morro. Este vem a ser o estado de uma alma que Deus pretende abençoar. Ele cai em tal condição que deve ter a bênção. Dê-me Cristo, então eu morro. Eu não posso negar. Novamente e novamente e novamente, o som de seus gemidos sobe perante o Senhor Deus. Suas batidas no portão da misericórdia são tão frequentes quanto os momentos da hora. Agora, para você que é levado a orar porque não pode evitar, que não reza apenas em horários determinados, mas cuja própria vida se tornou uma oração perpétua por misericórdia, para você o Mestre fala hoje: Senhor, abra o ouvido para que ouça. O castigo da tua iniquidade está consumado. Não tenho tempo para aprofundar este caso da filha de Sião. Se você ler todo o livro de Lamentações, isso o recompensará. Se você já passou por um estado de convicção, se a lei já teve sua obra perfeita em você, você descobrirá que as lamentações de Jeremias serão adequadas para você. E quando você chegar ao versículo com o qual começamos nossa leitura esta manhã, você olhará com uma santa unção repousando sobre ele. É pela misericórdia do Senhor que não sejamos consumidos, porque as suas misericórdias não falham. Agora, se você pode lê-lo, lembre-se de que não há dúvida alguma sobre o fato de que a preciosa palavra desta manhã é para você. Agarre-se a ela pela fé, alimente-se dela, viva dela e regozije-se.